Quando eu comecei a tocar aqui na igreja, eu já tinha alguns anos que estudava piano. A nossa igreja comprou pela primeira vez um piano na época do pastor Heber. E foi a primeira vez que eu tive realmente contato com o piano, porque até então estudava só em teclado. E foi aí que a gente começou a desenvolver a música aqui na nossa igreja, desenvolver a música, lógico, já existia o coral, mas o coral até então cantava a capela ou com acompanhamento do harmônio. E foi a primeira vez que começou então a ter o coral com acompanhamento de piano. E aí, na época, a Deni Lucy regia, a Deni Lucy assumiu, e foi quando a gente começou a fazer o Conservatório Brasileiro de Música. E foi eu, a tia Meire, a Deni, e a gente começou a estudar a música com o intuito de se formar em música e desenvolver esse trabalho aqui na igreja de uma forma que, de certa forma, já era feito, mas tentando aperfeiçoar a música coral e a música instrumental. E foi quando realmente o piano chegou na igreja, os hinos do inário começaram a ser acompanhados através do piano. Foi muito interessante porque foi o período que eu realmente desenvolvi a leitura de partitura, então a igreja sempre me ensinou muito. E graças a Deus a gente tem desenvolvido esse trabalho aí ao longo dos anos, com o coral, depois com a orquestra. É um trabalho que não é fácil, mas que Deus tem sustentado, tem direcionado, abençoado, e tem sido um trabalho tão produtivo, graças a Deus. E a esse primeiro piano, que foi comprado na época do pastor Heber, a Deni Lucy, a gente deve muito a Deni Lucy, que chegou aqui já tocando piano na igreja e colocando o piano como um instrumento importante na liturgia. E hoje a gente tem aí esse desenvolvimento de música na igreja, a ponto de ter tantos músicos na igreja. Além do coral, nós temos então a orquestra, o Ministério de Louvor, e é um trabalho que não é fácil, mas é um trabalho que é muito também prazeroso, e a gente fica muito feliz de ver a música acontecendo. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, uma coisa que eu lembro na minha adolescência é a banda Redenção, que depois virou Banda Pactos, que foi assim, o primeiro ministério de louvor que eu atuei na igreja e que era dirigido pela Iraildes. E foi um momento ali para nós muito interessante. Eu lembro da gente indo para os acampamentos de adolescente, tocando com a banda Redenção, que depois ganhou o nome de Banda Pactos. E foi quando realmente a gente viu aí realmente adolescentes que pela primeira vez estavam lá tentando fazer alguma coisa nos instrumentos com o intuito de formar o Ministério de Louvor na igreja. Era realmente muito significativo para a gente quando a gente saía aí para os acampamentos para poder tocar. Era sempre muito divertido e foi a primeira experiência nossa aí aqui na igreja com música. E com essa experiência de poder saída também para poder tocar, que era tão novo para nós e tão divertido, né? Eu não posso deixar de citar quando a gente resolveu fazer a orquestra e eu trouxe um músico aqui, um violinista, e ele tocou na frente da igreja e eu anunciei que eu queria pessoas tivessem interessados a fazer parte de um projeto que seria uma orquestra. E eu imaginava que eu teria ali talvez 10, 15, talvez no máximo 20 pessoas. E nós tivemos um grupo de mais de 40 pessoas interessadas em fazer parte da orquestra. Essas pessoas começaram a estudar teoria musical com a tia Meire e de repente, quando a gente viu realmente, a gente teve um grupo de 40 pessoas interessadas em tocar, em louvar o nome de Deus através da música.
através dos instrumentos. Então nós não tínhamos nenhum instrumento, nós compramos esses instrumentos na internet e ficamos aguardando a chegada desses instrumentos aqui. E eu lembro como que foi emocionante o dia que a gente estava aqui fazendo teoria musical e aí de repente parou um caminhão na frente da igreja e eram os instrumentos chegando. E a gente teve que realmente parar a aula para receber 40 instrumentos. E aí foi descendo de um caminhão, foi descendo violoncelos, violinos, violas, instrumentos que a gente nunca nem tinha visto aqui na nossa cidade. Foi realmente muito emocionante para nós, um momento marcante para todo mundo que fez parte da história da orquestra, da história da música da nossa igreja.